A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero trazer o testemunho de conversão para a Santa Igreja da irmã Luana Caroline. Acompanhe comigo. Paz e graça, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Eu tô aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, do meu retorno, à Igreja Católica. Quando criança, eu fui batizada, tenho os meus padrinhos, só que a minha mãe não é praticante, Os meus pais se separaram, eu era muito criança ainda, e por conta de uma babá que eu tive, ela me levava para a igreja, eu fiz a catequese, a primeira comunhão, pelo empurrãozinho que ela me deu. Com 11, 12 anos eu fui morar com meu pai, e a família do meu pai são todos protestantes, eles são da Congregação Cristã no Brasil, e até hoje, e eu comecei a seguir essa denominação junto com eles. Com 13, 14 anos eu fui batizada, e comecei a seguir a doutrina dessa igreja, Então, tudo que eu tinha aprendido na catequese, todos os dogmas, todas as doutrinas que eu tinha aprendido, foi tudo por água abaixo. Para mim, tudo aquilo foi uma mentira. Meu pai enfiou aquilo na minha cabeça, sobre imagens, sobre Nossa Senhora. E até então eu cresci, até chegar na minha adolescência, na minha fase adulta, que Nossa Senhora tinha sido uma mulher qualquer. Foi quando conheci meu marido nasceu no berço católico, ele foi coroinha, a minha sogra ela era catequista, trabalhava dentro da igreja, ela servia, e ele foi tentando me encaminhar, para a igreja. Só que a gente tinha muitas contendas, quando eu falava que pra mim Nossa Senhora tinha sido só uma serva de Deus, ela só fez a vontade de Deus e nada mais do que isso, ele ficava muito chateado, ele começou a interceder por mim. Até então, ele é um adicto, ele tinha quando eu conheci ele estava limpo fazia já mais ou menos uns 3 anos, e quando eu conheci ele, por vários problemas, ele acabou recaindo, então eu passei vários problemas com ele. E por isso eu falei assim, não, então vamos para sua igreja, Até então eu estava meio afastada da congregação também. E fomos para a igreja, ele me apresentou. Só que a gente foi em uma igreja, eu não gostei, eu falei para ele que eu saí vazia, as imagens me incomodavam, As imagens sacras totalmente me incomodavam, porque não era aquilo que eu tinha aprendido. E aí ele foi tentando interceder por mim também, Porque quando eu falava de Maria para ele ficava extremamente chateado comigo, porque ele é devoto, Então, eu fui numa igreja, num determinado bairro aqui, Eu sou de Sorocaba, e não gostei. Falei pra ele, eu tô entrando vazia e saindo vazia. E pra mim nada cabia na minha cabeça, pra mim Deus não usava os padres para falar com a gente nunca na vida, não existia aquelas coisas que existem no protestantismo, O pastor, cooperador, que no caso da congregação, que tem os cooperadores, os anciões, Deus usam para falar, e aquela gritaria, aquele negócio, aquela emoção, então aquilo, na igreja católica a gente não tem isso, Para mim eu não ia sentir Deus nunca ali, num padre, num diácono. E foi quando daí aqui próximo de casa, naquele desespero pelas recaídas dele, eu fui com ele, numa paróquia, e eu fui muito bem acolhida nessa paróquia. E eu me apeguei lá e comecei a ir. Aí até então ele continuou, por mais que ele tivesse os problemas dele, mas ele tinha a fé dele, e ele intercedendo por mim. Quando eu ia para as missas de cura e libertação, eu achava horrendo as pessoas adorarem o Santíssimo, porque aquilo para mim era somente uma imagem com uma bolinha branca, no meio. E eu achava horrendo aquilo. Eu falei para ele, eu nunca na minha vida vou fazer isso. Até que um belo dia, eu não lembro se foi numa missa de cura e libertação ou se foi num cerco de Jericó. Do nada eu comecei a chorar assim copiosamente, eu senti o Espírito Santo me tocar maravilhosamente, e quando eu me vi eu já estava de joelho com a cara no chão,
no canto da igreja, porque a gente não tinha lugar para sentar, porque lota, enche demais. Eu estava com a cara no chão. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo me tocar diante do Santíssimo aquele dia. E um belo dia, esse já vira um testemunho mariano, um belo dia, ele teve uma recaída, que ele ficou a noite toda fora. Eu tinha acabado de ter meu filho estava com uns 3 meses. E eu chorando, né, e pedindo intercessão por ele, e pedindo para Deus, para cuidar dele, e pedindo intercessão de Maria. Foi quando esse dia, era uma madrugada, eu chorando muito, e eu fui e falei, né, tanto é que eu conto, me perdoem, mas eu me emociono muito, porque foi quando ela se fez presente na minha vida. E eu falei para ela, falei assim, Maria, se a senhora realmente existir do jeito que o povo católico fala, então a senhora vai interceder por mim junto a Jesus. Se o meu marido parar de beber, se ele não sentir nenhuma vontade, se a senhora me ajudar, eu vou te ter minha mãe pro resto da minha vida. E eu vou ser devota à senhora. Meu marido hoje em dia, ele não tem vontade de beber. Já faz mais ou menos uns quase 4 anos. Isso. A gente vive uma vida de paz, né? Abrimos o nosso próprio negócio e ele está totalmente focado. Mudamos de cidade, viemos para uma cidade vizinha, para Votorantim. Mudamos a paróquia. E a paróquia nós fomos muito bem recebidos. Eu não tenho como agradecer o pessoal. Até então, eu fui convidada para ser catequista, mas por enquanto eu vou ter que aguardar um pouquinho. Estou em preparação, estou resolvendo algumas coisas na minha vida. E agora eu estou entrando até então, vou entrar para a parte do pessoal da acolhida, né, da pastoral da acolhida. Vou servir a igreja, vou servir a Deus lá dentro. Assim, de protestante, de anti-mariana, né, para trabalhar dentro da igreja, servindo a Deus dentro da igreja, devota a Maria. E até então, na quaresma de São Miguel de 2024, no ano passado, eu me tornei devota a São Miguel também. Coisas que eu não acreditava, coisas que não faziam parte da minha realidade. Eu tinha repulsa com imagens. Hoje eu tenho o meu oratório na minha sala, com a imagem de São Miguel, Nossa Senhora. Temos a imagem de São Bento. Na minha loja, que temos uma loja de refrigeração, trabalhamos com ar-condicionado, tem a imagem de Nossa Senhora e consagramos a ela. Consagramos a nossa casa, consagramos a nossa loja a ela. E graças a Deus a gente vive na paz e meu marido nunca mais sentiu vontade de beber. E os testemunhos que ele vem dando agora, né, na presença do Senhor, está sendo muito, muito legal, muito demais. E, nossa, com a graça de Deus, eu não tenho o que reclamar. Então, assim, aquela minha cabeça de protestante que eu tinha, de que Maria foi somente uma serva, sobre imagens, né, sobre os dogmas, as doutrinas, para mim nada aquilo caía na minha cabeça. Também hoje faço faculdade, faço bacharelado em Teologia e Doutrina Católica. Estou no 1º ano, no bacharelado de Doutrina Católica, em Teologia. E frequento o grupo de oração na minha igreja, que é maravilhoso, né? Todos os domingos a gente tem ido a missa. Tenho contato, a gente tem ideia, né, o contato com o pessoal, com o padre acolheu a gente muito bem, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar mesmo. E na outra paróquia que a gente ia, também, eu não deixei de ir lá, né? Gosto muito das missas de cura e libertação, nós continuamos ir lá. Então, assim, esse é meu testemunho. Tentei ser um bom resumo, para tentar passar para vocês a verdadeira religião, a verdadeira barca, né? A verdadeira pedra que foi ali firmada com Pedro, né? Porque até então, para mim entender isso, gente do céu, foi demais. Então, passei sobre as minhas dificuldades em relação a santos, em relação aos dogmas marianos, mas estamos aqui firmes e fortes e servindo a Deus na verdadeira igreja de Cristo, porque por ele essa igreja foi fundada e não há nenhuma igreja mais, né? Temos os nossos irmãos separados, trato com o maior respeito a família do meu pai,
Não vou julgá-lo, nunca na vida. A gente entra em algumas discussões, mas nada que não briga, nada disso. Mas enfim, graça e paz, tenham um bom dia. E esse é um pouquinho do meu testemunho para dar para vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a reação do esposo da irmã Luana ao ouvir o testemunho da sua própria esposa. Às vezes, as pessoas que não nos conhecem se sentem mais impactadas, com o nosso testemunho do que as pessoas que moram na nossa casa. Deus está nos chamando nesses últimos dias para ser testemunho, tanto para os que estão fora, quanto para aqueles que estão dentro da nossa própria família. Sim, eu chorei porque Deus é maravilhoso e Ele vem se mostrando fiel na nossa vida. As transformações que Ele vem fazendo para nós, na sua vida, na minha vida, graças a você, a sua intercessão, a intercessão da Nossa Senhora. E esse testemunho aí mexeu comigo muito. Ficou lindo. Eu quero agradecer a irmã Luana pela participação no vídeo de hoje. Que Deus abençoe você, seu esposo, toda a sua família. Nossa Senhora, nesses últimos dias, tem conduzido de volta para a casa do Pai milhares de pessoas que estavam perdidas nas seitas e nas heresias. Vamos continuar rezando para que esses testemunhos continuem acontecendo cada vez mais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.